Quiet quitting, demissão silenciosa. Você já deve ter ouvido falar por aí. Se não ouviu, logo vai ouvir porque estão falando muito sobre isso no mercado de trabalho. O que significa isso? Ou o que estão dizendo que isso significa? Que o profissional está na sua cadeira de trabalho, fazendo o mínimo necessário daquilo que estão dentro das suas atribuições. O que aconteceu? Por que disso? Durante a pandemia, se falou bastante disso, justamente em virtude das pessoas estarem percebendo o quanto elas faziam muito além da sua capacidade. Uau! Sim, horas e horas de trabalho. Não pensar em talvez se alimentar, ir no banheiro, perceber suas necessidades mais básicas possíveis, inclusive o sono. Sim, há pessoas que trabalhavam até 2 da manhã e ainda trabalham. E aí esse termo chegou, na verdade ele é bem antigo, mas ultimamente ele está sendo bem debatido, justamente para dar um basta nesses excessos. E aí vem uma carga pesada sobre o que fazer, se isso está correto, se isso não está correto. Eu acredito que o correto ou não, o importante é que cada profissional sabe muito bem o que ele deve querer da sua vida. E esse é o principal motivo de eu estar gravando esse vídeo. Há muito tempo atrás, quando eu ainda estagiava, eu era estagiária de Direito. Em algum momento eu percebi que eu estava extremamente desmotivada. Eu estava ali, cumprindo talvez um protocolo, não sei, não gostava do que eu fazia. E aí eu comecei a fazer realmente o mínimo necessário, porque eu estava desmotivada, sem propósito e desejando muito mudar dali para outro lugar, outro desafio, só que eu não sabia como fazer. E eu tinha medo também, imagina, né? Tudo novo, morando em uma cidade nova, enfim, eu realmente não gostava. E não eram as pessoas, tá? Era o que fazia, não gostava mesmo. Muito bem. E aí, troquei, mudei, terminei toda a minha faculdade e comecei em um outro lugar. Nesse outro lugar, eu tive grandes desafios bem maiores do que a minha capacidade, meu potencial alcançava. E logo em seguida, alguns meses depois, eu passei por um outro desafio. E ali eu percebi que eu tinha excesso de potencial para aquilo que eu fazia. E de novo, o que eu estou fazendo aqui? O mínimo necessário estava demandando e, obviamente, desviava muito o foco, fazia outras coisas paralela, tá? Mas isso era eu. O que acontece nos dias de hoje, o que está acontecendo hoje em dia? Esses excessos estão comprometendo a nossa capacidade, estão trazendo muito estresse, o nosso sistema não está aguentando essa sobrecarga e, logicamente, está trazendo muito medo de não dar conta e evoluindo para tristeza e por aí afora, síndrome de burnout ou qualquer outra doença que está aparecendo nas pessoas, né? E que elas estão realmente comprometendo suas emoções e seu estado físico também, indo para o hospital. O que eu percebo é que a primeira coisa que um profissional precisa pensar, e até mesmo um líder conseguir organizar com seu time, é prioridade. O que é prioridade para você? Porque prioridade significa eficiência. Há muitas pessoas que acabam fazendo muitas coisinhas durante o horário de trabalho e acabam os excessos acontecendo fora do horário de trabalho. Onde está todo mundo em silêncio, onde as pessoas não estão mais ligando para você, é o momento em que você consegue ali dar conta de alguns e-mails e algumas planilhas que precisa entregar no dia seguinte. Esse é o problema. A eficiência durante o horário de trabalho, as prioridades, o saber dizer não. Não significa fazer o mínimo necessário. Eu também acredito que isso pode ser um excesso, né? O mínimo necessário. Eu sou paga para isso. Eu fui contratada para isso. Eu acho que está muito ligado ao propósito, ao que você faz e o porquê você faz. Então, são os nossos motivos para fazer o que estamos fazendo. E também a questão de prioridade. Sim, a questão de você saber o que é bom para você e o que você pode fazer. O que acontece? Esse excesso de fazer o mínimo necessário está comprometendo a capacidade criativa do colaborador, está comprometendo também a capacidade de proatividade, porque ele está querendo cumprir o mínimo necessário em decorrência do ambiente que está influenciando ele, seja por muita pressão e essa pessoa não tá dando conta, seja pela influência dos outros colegas do tipo assim, vamos fazer o mínimo necessário e a empresa é que se rale. Também estou escutando muito isso. Então, é realmente um vídeo para balançar geral as paredes
da sua estrutura interna, e a gente começar a pensar o que é interessante nesse novo momento. E aí, estamos em dezembro, né? Em dezembro é um bom momento para saber o que nós queremos para o ano seguinte. É um balanço geral do que a gente vem fazendo e do que a gente quer fazer. E em decorrência disso, eu posso afirmar que a programação neurolinguística pode sim abrir os seus olhos para saber se você está sendo eficiente ou se você está trabalhando com muita ineficiência. Além disso, se você está em direção ao seu propósito, cumprindo um protagonismo de carreira, ou se você está recebendo somente as oportunidades e aceitando-as. E também, se você está com um líder que te favoreça para crescer, ou você está com um líder que está incluindo muitas tarefinhas, coisas que você não gosta de fazer, não está ampliando os seus desafios para crescimento profissional e você não está percebendo. Essa desmotivação que muitas pessoas estão, essa tristeza e essa evolução para alguns problemas de saúde mental, sim, saúde mental, elas comprometem e muito a nossa carreira, nosso protagonismo de carreira. E aí é um olhar. O que você quer para sua vida? Vamos pegar um pouquinho de PNL? Primeiro passo. O que você quer dentro da sua carreira? Você está só aceitando oportunidades ou você está indo em direção às oportunidades? Há muitas pessoas que esperam a empresa reconhecer, a empresa dar cursos, a empresa promover. Não, a gente tem que ir atrás. É fundamental que nós tenhamos isso muito claro. Se você não está recebendo o que você quer, vá atrás. Vá atrás, se venda. E aí vem o segundo passo. Saber o que quer, primeiro passo. Segundo passo, se vender. Como você se vende como um profissional? E aqui eu estou falando sobre o quê? Sobre comunicação influente. Comunicação influente é começando aqui dentro. A sua autoconfiança, o que você acredita que você faz muito bem. Evoluindo aqui fora, para sua confiança. Mostrando que você é um grande profissional, uma grande profissional. E aí, criando um laço de credibilidade, onde as pessoas acreditam em você para determinadas demandas, para sentar em determinada cadeira e trabalhar no processo de liderança, ou não, né? Ficar ali como analista e se dar muito bem. Fazer um excelente trabalho, um trabalho assim que enche os olhos de qualquer pessoa, inclusive os seus, principalmente os seus. A próxima etapa, a terceira etapa, é justamente entender o seu propósito. E aqui eu tô falando um pouquinho sobre o seu legado. Vamos dizer assim, hoje você está fazendo o que você faz. No momento em que você sair de onde você está, do que as pessoas vão sentir saudade de você? Elas vão sentir sua falta. O que elas sentirão como saudade? Que marca você deixou onde você está? Isso é fundamental. Fundamental. Eu posso dizer que deixar saudade na mente das pessoas, as pessoas sentirem a sua falta, é a melhor coisa que você pode deixar nesse mundo. Esse propósito sobre o que você faz é fundamental você deixar registrado aí dentro da sua mente. Por que eu faço o que eu faço? Onde eu quero chegar com isso? O propósito é como se fosse uma mira lá na frente. Lá na frente. Não é coisa pequena, não. Lá na frente. O que eu faço está em direção aos grandes motivos da minha vida? De existir, de coexistir? Isso é fundamental. E o último passo? Qual é o último passo? O último passo é a sua emoção. Ou são as suas emoções. Como elas estão? Muitas vezes, determinadas pessoas tomam decisões sobre fortes emoções. É a pior coisa que você pode fazer. É a pior coisa que você possa fazer nesse momento. Tomar decisões influenciado por emoções. E as emoções podem ser o quê? O impacto externo de outras pessoas influenciando para você decidir assim. Ou a dor interna, fazendo com que você tome atitudes que foram mal pensadas. Cuide das suas emoções. E tudo isso eu posso dizer que a programação neurolinguística te entrega. Se você quiser saber mais, me procura. Vai ser um prazer imenso poder contribuir com você. E se você é líder de uma equipe ou está dentro de uma equipe e gostaria que seus colegas e você estivessem motivados, nós temos uma palestra incrível sobre protagonismo de carreira. Por que não, né? Por que não motivar? Por que não engajar? Por que não colocar nesse alinhamento para que você saiba onde você quer chegar? Então, nos contate para saber mais.